Agradeço ao convite da casa, mais uma vez, sempre de portas abertas e com tanto carinho, agradecido à espiritualidade, agradecendo a Jesus e a paciência de vocês também a me ouvirem, né? Um tema tão interessante para a gente recordar, né, sobre os nossos tempos atuais, né? A gente recordar essa parábola do semeador que foi dissertada a primeira vez pelo nosso querido, amado Mestre Jesus. Gostaria, antes da gente entrar propriamente para a gente desenvolver sobre o tema, né, sobre a parábola, né, do semeador, a gente fazer uma pequena revisão de como que esses ensinamentos eles começaram a ser iniciados, né, que hoje nós conhecemos os ensinamentos que vêm até por nós, né, pela divindade, pela espiritualidade, como que eles começaram, né, como que Deus, né, incumbiu aos espíritos superiores, né, para que pudessem, né, ser transmitidos os ensinamentos às pessoas, né, em si, ao nosso planeta Terra, né. Então era muito comum, né, a gente vê lá no livro de Gênesis, quando coloca no versículo 28, né, ele começa a falar dessa relação que o homem começou a ter com a terra, né, digo com a terra mesmo, a terra, no sentido de agricultura, no sentido de semeadura, né. Ele diz lá no versículo 28, frutificai-de ele e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E em todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento, e assim se fez. Né? E aqui vieram os primeiros ensinamentos. Né? Depois a gente vai entendendo do porquê que foi trazido, né, os ensinamentos dessa relação que o homem teve através da natureza, né? Então esse relacionamento começou desde lá do começo do mundo, quando o homem começou a se relacionar, né? A se relacionar com a terra, a se relacionar com as outras pessoas, né? Então os elementos da terra sempre eles estiveram presentes, né? Então a gente vê em outros trechos bíblicos, né, do sopro, do vento de Pentecostes, do fogo, da sarça ardente, né? Jesus caminhando sobre as águas. Jesus falava mais tarde da água que dá alegria, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Né? Então a gente vê aqui toda essa relação do homem com a natureza e a espiritualidade, e o nosso Mestre Jesus aproveitavam esse ensinamento que a gente descobriu mais tarde que ele era uma técnica pedagógica para uma compreensão maior. Né? Mas você precisava... Porque as pessoas, era muito forte ainda culturalmente essa relação do homem com a natureza. Então, para que você pudesse transmitir os pensamentos divinos, você não poderia sair fora disso, porque senão poderia não serem compreendidos, né? Então, esse era o processo pedagógico para a época com a melhor técnica que existia, né? E hoje nós sabemos que esse processo pedagógico, esses ensinamentos que vinham desde o Antigo Testamento, depois passando pelos ensinamentos de Jesus através do Novo Testamento, né, ou da Boa Nova, como era dito à época, né, eram ensinamentos associados para a nossa evolução. Né? Porque sempre assim, sempre Deus, Jesus, a espiritualidade, bem, sempre ela está nos impulsionando para que a gente evolua, para que a gente não fique estagnado, como nos foi dito na leitura há pouco, né? Então são lições importantes, são ensinamentos, são conselhos para que a gente possa trilhar o caminho de verdade, o caminho real e verdadeiro, né? Pois nós estamos aqui na Terra para evoluir. E em todos os lugares, seja aqui ou seja no mundo espiritual, a nossa evolução ela é constante, só que a velocidade disso depende de nós. Né? Então, quando a gente chega aqui na parábola do semeador, já chegava a época que Jesus começa as pregações, Jesus já estava com os apóstolos, né? Já tinha constituído a equipe de 12 apóstolos,
apóstolos, né? E naquela época, Jesus começou os seus ensinamentos pelas vizinhanças, pelos arredores, né? Onde os apóstolos viviam, né? Toda aquela região ali, Cafarnaum, as regiões ali próximas, né? Começou-se ali os ensinamentos, né, com o povo judeu, à época, trazendo a Boa Nova, e com os apóstolos ele tinha os ensinamentos de forma direta, né? Então, com a população em geral, ele falava muito por parábolas, contando histórias e trazendo, né, esse impulso para a evolução do ser humano. Mas com os apóstolos, como eram alunos dele diretamente, vinha esses ensinamentos diretos. Prova disso a gente tem nos próprios livros espíritas, né? Os livros de Amélia Rodrigues nos dizem muito sobre esse diálogo que Jesus tinha com os apóstolos ali de forma direta, né? E os apóstolos, eles também tinham as suas dificuldades, né? Também tinham as suas dificuldades, também tinham as suas provações, né? Jesus não chamou para o seu ministério espíritos perfeitos quando ele esteve aqui reencarnado. Ele chamou homens comuns, claro que isso houve toda uma programação, né, no mundo espiritual, mas eles tinham as dificuldades e também tinham as provações, né, a respeito da sua vida, da sua existência, né? O próprio Pedro passava por um momento de uma provação muito grande, né, quando surgiu essa parábola, esse ensinamento. Então, fazendo um pouco de registro histórico agora, como que surgiu essa parábola do semeador? Jesus ensinava na época, eles estavam em Cafarnaum, e começa-se o momento em que Jesus começa a enviar os apóstolos, a ensinar os apóstolos para passar os ensinamentos para as outras regiões. Então ele encaminha equipes para a região, e uma dessa equipe foi até uma cidade chamada de Decápolis. E nessa cidade, eles foram lá, procuraram passar os ensinamentos de Jesus e houve uma tremenda de uma confusão. Né? Uma tremenda de uma confusão, por quê? Em Decápolis não viviam só judeus, né? Onde a maioria não eram judeus. Era uma população mista. Então lá viviam judeus, mas viviam também os chamados gentios. Né? Quem que eram os gentios? Né? Os gentios eram toda a população que não eram judeus. Né? Então lá vocês tinham gregos, você tinham árabes, tinha outros tipos de crença, né? E a religião, né, naqueles tempos, né, ela era muito forte, né? Então você tinha assim, digamos assim, um estado que era um estado religioso, né? Então a política, a religião estavam tudo junto, né? Não fazia parte, não é como hoje que a gente separa, né, a religião do estado, né? O estado que é laico, né? Naquela época não, era tudo junto, né? Então, os apóstolos vão lá, passam os ensinamentos, retornam a Cafarnaum assustados. Comentam com Jesus o ocorrido e Jesus resolve ir em equipe para lá. Então, ele leva todos os apóstolos. Vão todos para lá. E eles explicam que os ensinamentos que foram colocados, né, à época para a população causaram, né, uma grande cisão no pensamento que era da época, né? Não só a confusão religiosa, mas como uma confusão também política, né? E então daí Jesus vai com os apóstolos, nesse mesmo local eles tinham 5.000 pessoas, mais ou menos 5.000 pessoas, né? E nesse momento, era uma segunda visita que Jesus estava fazendo para Decápolis, né? Então ele pregou para 5.000 pessoas entre 2 a 3 dias, né? E é nesse momento que acontece também a multiplicação dos pães, né? Que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então começava Jesus, né, a sua pregação, né, em torno da borda do mar, em torno daquele lago, né, onde reuniu-se grande multidão, né? E Jesus entrou numa barca, ele sentou e permaneceu à margem de todo o povo. Então disse-lhe muitos ensinamentos, né? Sempre falando por parábolas, né? E eis que ele começa a falar a parábola do semeador, né? Então ele nos diz assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho.
e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Tá? Vou fazer um pequeno comentário aqui, ele tem um pequeno trecho no final. É interessante esse trecho que ele nos diz aqui, ouça a quem tem ouvidos de ouvir. Quando Jesus começou a pregar para essas 5 mil pessoas, né? Então, né, havia uma população muito diversificada, né? Eram os gentios e também os judeus. Quando ele chegou à cidade, ele foi muito questionado, né, sobre vários pontos, né? Vários pontos eles questionaram sobre várias situações. Cada povo tinha o seu questionamento, né? Cada povo tinha o seu questionamento. Por isso que no final da palavra ele fala, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, assim, a palavra está sendo explicada, o ensinamento está sendo dado, né? Se você tiver ouvidos, ouça e entenda, né? Mais tarde a gente vai verificar, né, com o advento de Jesus, né, veio Paulo de Tarso, né? E aí Paulo de Tarso ele era chamado o apóstolo dos gentios, né? Que ele pregou muito para os gentios, né? Muitos dos gentios entenderam depois, né, os ensinamentos do Cristo e foram passando os ensinamentos para frente. Então, Paulo de Tarso esteve também à frente também da própria igreja, claro que ali junto com Pedro, né? E Paulo ali viajava bastante e levava a palavra de Jesus, né? Então, esse foi o primeiro contato direto, né, que não só a população judia, também como os gentios tiveram o contato com os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus chegou ali naquela região com muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos de todos, de curiosidade, né? E também de pensamentos diferentes, né? E ao final desses 2 dias de pregação, houve toda essa população que ficou no local e escutou os ensinamentos do Cristo. Então, começou já a ter não mais pontos de divergência, mas sim pontos de convergência. Começaram muitos a entender, né? Mas ele falou, ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aqui no final a gente tem, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então aqui a gente tem 4 momentos aqui, né? 4 momentos que a gente tem da palavra do semeador, né? As sementes que caíram ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. E, finalmente, as sementes que caíram em terra boa, né? Interessante aqui a gente observar, né? Às vezes a gente pensa, né? Talvez em que momento da minha vida eu possa estar enquadrado em qual, né? Mas muitas vezes a gente pode estar enquadrado nos 4 momentos. A gente pode estar um momento de cada um da nossa vida, da nossa existência, né? Quem cada um aqui um dia não ficou incrédulo, não teve dúvidas, né? A dúvida também faz parte do nosso aprendizado, né? Com relação a tudo, né? Até que a gente conheça e até que a gente faça essa semente se tornar um fruto, né? Então poderíamos dizer assim que essa primeira parte, né, das sementes que caíram ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. É um momento
em que a gente pode refletir que o indivíduo, a pessoa, né, ele está naquele momento em que ele está deixando a vida o levar, né? Esquecendo-se, às vezes, muitas das vezes, da sua responsabilidade, ou não tendo, de repente, nenhum foco, né? Às vezes tem aquele sentimento, falso sentimento de leveza, mas não um sentimento de leveza porque está com a consciência tranquila sobre os seus atos, sobre os seus ensinamentos, mas aquela leveza que está relacionada ali com a falta de responsabilidade, né? Nós sabemos que todos nós aqui, a gente tem uma missão, né? Todos nós viemos para cá, neste mundo, como reencarnados, e até mesmo quando a gente desencarnar, nós teremos as nossas responsabilidades, né? Porque nós temos vínculos, nós somos espíritos milenares, né? Nós já temos uma jornada, né? Já temos uma jornada já gigantesca através dos tempos, né? Estamos em mais um estágio de atual reencarnação, mas nós temos as nossas responsabilidades, né? Mas a gente vê no nosso meio, pode ser que esteja acontecendo com alguém, também com outras pessoas, que estejam nesse momento em que, muitas vezes, talvez as decepções da vida, ou digamos assim, a nossa falta de foco, a gente começa a ficar sem sentido. Então, esse primeiro momento dessa parábola é quando a pessoa ela está com a sua vida sem sentido nenhum, né? Como se você estivesse dentro de um barco e você perdeu os remos e as ondas vão te levando. Sabe Deus para onde, né? Não existe um norte, não existe um sul, não existe um leste, não existe um oeste, não existe um sentido, né? Então, as sementes, né, que há essa representação, a representação das sementes são as nossas ações, né? As nossas ações estão de encontro com o quê? Com aquela semente que está tentando frutificar ou aquela semente que você está deixando para os pássaros do céu as levarem, né? Todo o momento que a gente recebe uma nova oportunidade, como por exemplo a oportunidade presente que estamos nesse momento, aqui e agora, né? Como se a gente viesse do mundo espiritual, reencarnasse e fosse entregado um pacote de sementes para nós, né? Para que a gente pudesse fazer uma nova semeadura, né? Aqui não falamos de um momento, nesse momento, né, de passado espiritual. Mas cada momento em que a gente reencarna, a gente recebe uma nova oportunidade, né, de fazer uma nova semeadura, como se fosse um marco zero novamente, né? Novamente uma oportunidade de realizarmos recapitulações, ter novos ensinamentos, né? Então, essas recapitulações, esses ensinamentos novos, né, e as experiências que a gente precisa passar, né, são necessárias para a nossa evolução. Todas as nossas experiências. A cada momento que a gente recebe ensinamentos, a cada momento que a gente se relaciona, são momentos que a gente tem de evoluir, são oportunidades que a gente recebe, né? Então, essa é a representação das sementes que a gente recebe. Numa segunda parte, a gente tem onde diz outra parte caiu em lugares pedregosos. Então, quando a gente quando cai em lugares pedregosos, né, a gente pode, a letra da palavra, né, ele vai nos dizer assim, né, aquele que recebe a semente em meio de pedras e que escuta a palavra, que recebe a alegria no primeiro momento, né, no primeiro momento. Então, vamos, digamos assim, a gente recebe um ensinamento, seja, digamos assim, aqui dentro da casa espírita, assistindo uma palestra, um grupo de estudos, ou chegou alguém que chegou e deu um conselho para nós, né? Nossa, eu estava precisando às vezes escutar isso, né? Está precisando escutar isso nesse momento, tal pessoa me disse tal coisa, né? Tudo bem, recebi isso com alegria, recebi isso como uma oportunidade, né? Só que se a gente não traduz isso de uma forma prática, né? Quando a gente escuta, às vezes com uma alegria no primeiro momento, mas se a gente não tem raízes, ela dura apenas por algum tempo. Então aquilo às vezes fica gravado, às vezes na nossa mente, fica gravado aquilo que a gente recebeu, mas depois a gente esquece. Mas por que a gente esquece?
né? A gente esquece porque a gente não quis aprofundar isso, não quis parar para pensar, analisar, mas o que isso pode se aplicar na minha vida? O que eu não estou prestando atenção no devido momento, né? O que está faltando para mim prestar atenção? Às vezes são digamos assim, uma ajuda que a gente recebe do plano espiritual, né? Às vezes por outra pessoa, né? Vem um ensinamento, às vezes vem por uma intuição. São ajuda que a gente recebe para que a gente possa, de repente, fazer determinada correção no nosso caminho, determinados ajustes, mas a gente deixou passar. Porque ainda a gente não entendeu que a vida nossa aqui, né, não só aqui na Terra, como encarnado, como desencarnado, a gente sempre está recebendo auxílio, mas que a gente precisa entender e compreender isso, né? Porque nós vamos chegar um dia a um caminho de perfeição, mas ainda nós somos imperfeitos, né? E todo aquele que ele é imperfeito, ele precisa fazer uma determinada correção de rota, né? Então às vezes vem aquela explicação assim, nossa, eu preciso trabalhar determinado ponto, alguém me falou tal, mas eu só levei aquilo, pensei naquilo, mas aquilo passou, né? Virão outras oportunidades? É claro que virão. Mas você poderia ter tido naquele momento, né, a oportunidade, né, de você compreender, né, e de você dar mais um passo, de repente, na sua evolução, né? Por isso, né, até na leitura nos foi dito que nós precisamos muitas vezes reencarnar e recapitular muitos ensinamentos. A gente ficou preso a muitas coisas. Então, por exemplo, assim, se nós estamos muito presos às nossas paixões inferiores, que são várias, né, que a gente pode ver, seja material, seja um vício, seja algo desse gênero, né? Se a gente pratica isso durante muitas e muitas existências, o caminho ele fica mais difícil, mas não impossível. A gente pode sempre dar um passo no caminho da evolução, mas se a gente começa a dar muitos passos no caminho da nossa inferioridade, o caminho para a volta ele vai demorar um pouco mais. São essas raízes do bem que às vezes nos faltam, né? Eu digo do bem quando a gente aprende a ter o autoconhecimento, né? A se conhecer como pessoa, né? A entender os nossos pontos fracos, a entender também as nossas virtudes, a usar isso, né, em prol da nossa vida, né? Da nossa vida, do nosso real e verdadeiro caminho. Então, às vezes, falta esse desenvolvimento dessa raiz. Essa raiz, na verdade, é uma raiz espiritual, que só a gente pode conquistar. Como que a gente conquista isso? Através, né, das nossas ações. Primeiro com o pensamento e depois com as nossas ações. Se um dia eu tive um ato falho, outro dia eu faço para corrigir. Eu tento fazer o bem. E daí chega um determinado momento que você vai começar a fazer só o bem, né? Então, essa proposta que a gente tem de Jesus é para que a gente tenha essas raízes, né? E que elas não sejam como esse segundo momento da parábola, né? Que ela caia em lugares pedregosos, mas como tem raiz, ela não se torna um fruto. Mas vamos lá. Aí temos a parte terceira, que é a parte dos espinheiros. O que ele diz na parte dos espinheiros? Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então aqui ele nos dá, primeiramente, né, a ilusão que a gente tem muitas vezes com a vida material, né? A ilusão que a gente tem muitas vezes com a vida material. Aqui ele vai nos falar muito, né, sobre a vida material e as dificuldades que elas nos assolam, né? Como nós somos diferentes, né, cada um de nós aqui tem uma jornada diferente do outro, né? Escolheu o caminho através do livre-arbítrio, né? Como nós somos espíritos milenares, cada um construiu ali a sua jornada, né? Nós já nos relacionamos com N tipo de pessoas, já de repente tivemos vários papéis, pai, mãe, filho, né? Inverteram suas posições em outras reencarnações, de acordo com o aprendizado devido, né? Mas nós temos já, né, uma caminhada grande, né? A gente sabe que a gente precisa da vida no plano físico, né? Porque as experiências que a gente precisa
determinados tipos de experiências é só aqui na Terra que a gente tem, né? Porque aqui na Terra que a gente convive, né, com os diferentes tipos de personalidade, né, os nossos relacionamentos, né, aqueles a quem precisamos estar juntos em família, no núcleo familiar, fora deste também, né, muitas vezes vêm as provações não só para esse grupo, como as pessoas, como cada um que faz parte desse agrupamento familiar, né? Então as dificuldades, elas fazem parte, né? As provações, elas fazem parte. Mas essas provações, elas são necessárias para nosso fortalecimento espiritual, né? Por isso que a gente precisa da vida física aqui. E muitas vezes o outro sentido é o sentido da nossa própria cura, né? Não a nossa cura externa, a nossa cura interna, né? É quando passamos a olhar, né, a vida, quando passamos a olhar a nossa existência como um terreno, né? Um terreno onde nós vamos semear, como aquele agricultor, né? Podemos observar dentro da nossa vida ciclos que vão vindo, ciclos que vão se fechando e novos ciclos que vão se abrindo. Então esses ciclos são como se fossem as safras dentro da agricultura, né? Como que foi esse ciclo que eu tive, né? Se a gente parar para pensar, convivi com tal pessoa até determinado momento da vida, a pessoa foi embora. A gente às vezes não entende nem o porquê disso que aconteceu, né? Mas se a gente for observar do ponto de vista, né, sobre a imortalidade da alma, sobre os outros temas que a gente tem da pluralidade das existências, a gente verifica que muitas vezes é o tempo que precisava passar, né? São ciclos que se encerram e de repente abre-se um novo ciclo, né? E às vezes você olha para aquele ciclo, nossa, quanta dificuldade que houve, né, nesse primeiro ciclo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Depois você vai olhar que às vezes você ficou mais experiente com aquilo, né? A gente consegue observar isso, né? Porém, se a gente não consegue observar, não tiver esse foco, né, a gente começa a entrar num sentimento de tristeza, de depressão, que é o que ele nos fala aqui, que quando as dificuldades nos assolam, né, são os espinheiros, tá? Então, os espinhos, a dificuldade no caminho, ela faz parte. Só que se a gente der ênfase para os espinhos e dar ênfase só no que você passou naquele momento de provação, né, você vai levar isso para o resto da tua vida, né? Você acaba focando nisso e você deixa de ter o foco, às vezes, de um novo ciclo que está te aguardando, né? Mesmo que um ciclo ele seja por uma vida inteira, né? Não há, né, nenhuma provação que ela vai durar eternamente. Ela vai ter um determinado período, né? São períodos, porque o nosso caminho verdadeiro é o caminho da felicidade, né? Mas a gente tem a oportunidade de semear, né? A oportunidade de semear é o quê? O nosso livre-arbítrio, né? Temos o nosso livre-arbítrio, oportunidade de realizar a semeadura. Mas nós temos também as consequências dessa semeadura, né? Seja uma boa colheita ou seja uma má colheita. Depende muito de nós, né? É claro que a gente aguarda sempre realizar uma boa colheita, mas será que a gente está adubando a terra? Será que a gente está semeando com amor, cuidando, né, tendo zelo, né? Jesus nos dizia, né, orai, né, e vigiai. Já pensou se o agricultor ele não vigia o terreno dele, né? Se ele não cuida da colheita dele, ele está todo dia lá, está olhando, está observando, né? Será que está crescendo? Será que só ficou na semente? Será que eu não vou ter que refazer meu plantio? Né? Tá vindo chuva, tá vindo uma tempestade. Será que eu estou preparado para isso? As tempestades, muitas vezes, elas vêm na nossa vida, né? E elas, digamos assim, a gente não está preparado, né? A gente gosta de estar preparado somente para o dia de sol, né? Mas as tempestades, elas fazem parte. Já pensou também se não houvessem as tempestades, se a gente não teria, né, desenvolvido o zelo, desenvolvido o cuidado que a gente deve ter com essa preparação? Nossa, eu preciso cuidá-la da minha plantação, preciso fazer algo para que eu possa, no mínimo, né, minimizar as perdas ou os prejuízos. Né, sabendo que perdas, né, prejuízos a gente coloca entre aspas, que a gente fala no sentido evolutivo,
é sempre uma ascendência que a gente tem para a nossa evolução. Aquilo que às vezes muita gente julga como prejuízo, pode ser um impulso para a nossa evolução. Né? Às vezes aquele terreno, aquela área que ela foi plantada, ela precisa às vezes de uma determinada correção para que você possa ter uma safra melhor. Né? Então a gente tem que cuidar com os espinheiros. Né? Não foquemos nos espinheiros, foquemos na semente, no fruto que há de vir. Né? Mas as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Né? Muitas vezes as dificuldades elas podem ser oriundas, né, de ações que nós temos na vida atual, né? São duas situações. Ou pode ser do nosso passado espiritual, algo que a gente precisa corrigir. Né? Como eu tinha dito agora há pouco, nós temos o livre-arbítrio, nós temos as consequências disso. Né? Então, se eu tive algo, se eu tenho algo que eu tenho que corrigir, se tenho algo que eu preciso passar por determinada provação, a gente tem que estar muito bem atento a isso. Né? E a consciência a gente só desenvolve quando a gente pensar, deve haver algum motivo para eu estar passando por isso. Então aí já é um sinal de consciência. Né? É quando a gente deixa, né, que as dificuldades nos atingem e nos vençam. É aí que os espinheiros eles crescem e nos abafam. Então, para que a gente não precise recapitular, não dá para a gente ter foco no espinheiro, e sim o foco na nossa evolução. E a quarta parte que ele nos diz, as sementes que caíram em terra boa. Né? A quarta parte é a parte que seria o ideal. Seria o ideal para nós. Né? É quando a gente entende, é quando a gente sabe que vai passar por aquilo, né? Não quer se isentar daquilo, né? Porque a gente entende que há um real motivo para isso, mas é quando a gente traz essa consciência para a nossa vida. É como nos diz o Evangelho, lá no caminho, que ele diz assim, sede perfeitos. Eu trouxe aqui um pequeno trechinho, né? Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, se falando como homem em homem geral, tá? O homem de bem, que ele vai falar aqui. Homem incluindo homem e mulher, o ser humano em si, né? Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se ele violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que lhe desejara que lhe fizesse. Né? Então, esse daqui é o nível de consciência que nos é proposto. Né? Essa é a proposta que o Evangelho nos traz. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz. Né? A gente não está isento de cometer ato falho, né? Não estamos isentos de cometer erros. Isso faz parte, porque é através dos erros que muita gente começa a acertar. Né? O problema é quando a gente só começa a errar e não dá bola para isso. Né? A gente não ter consciência disso. Mas a partir do momento que a gente tem, nós verificamos, por exemplo, eu falei tal coisa para determinada pessoa, né? Mas não deveria ter falado, né? Deveria ter ficado quieto. Né? Perdi a oportunidade de ficar calado, não era o momento. Opa, aqui a gente já tem algo que nos diz relacionado à consciência. A pessoa pensou, né? Aí muitas vezes ela vai chegar mais tarde, vai conversar com a pessoa, me desculpe se eu me expressei mal. Não, né? Me expressei mal, acho que não foi determinado momento, deveria ter ficado calado. Então, se eu te ofendi, te peço perdão. Por isso que o perdão é sempre recomendado, né? Mas muitas vezes a gente deixa isso para frente, né, quando a gente perde a oportunidade. Então a proposta é que a gente tenha consciência, né, não despreze a oportunidade ou a ocasião. Né. Muitas vezes vem uma ocasião da gente de ser útil, né, às vezes bate a oportunidade na vida da gente. Às vezes a gente está lá, estamos em casa, estamos com a nossa vida na nossa zona de conforto, né? De repente vem a oportunidade, alguém pede ajuda. Né? Alguém pede ajuda, ou vem algum trabalho, alguma coisa que bate a tua porta. De onde vem isso, será? Né? Será que também não é uma proposta para que a gente comece a olhar, dar um determinado olhar para o nosso espírito, para o aprendizado que a gente deve ter? Né? O aprendizado dentro da linha do bem, quando nós nos oportunizamos em fazer o bem,
e isso retorna para nós primeiramente. Né? Então, toda vez que a gente faz o bem, a gente não fica bem. Né? Todas as vezes que a gente faz o bem, vem o retorno, porque é uma energia, é uma constância. É a mesma coisa quando você faz. Tem um ato falho ou tem um equívoco, aquilo te bate na tua consciência. Né? Desde que você comece a desenvolver isso. Então, esse também é um caractere que ele nos diz aqui. Não despreze as ocasiões quando você ter a oportunidade de ser útil, seja em qualquer momento. Né? E o outro momento é que, se ninguém tem alguma queixa, né? Como que estou eu perante a família, aos amigos, a sua microsociedade? Né? Será que tem alguém que tem alguma queixa de mim? Né? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Né? Essa parte é que nos diz a parte que caiu à terra e produziu frutos. Né? Vejamos que aqui, né, aqui ele não está exigindo, né, a perfeição da gente, mas que nós tenhamos ação para o bem. Porque é só o bem que vai nos ajudar, né, a tornarmos a semente em fruto. Né? Então a parábola do semeador, né, ela está voltada, né, ali esses 4 momentos, mas é interessante a gente avaliar isso dentro de um contexto, a gente analisar os 4 momentos, porque a gente pode estar inserido cada momento da vida num deles. Ou às vezes a gente está num dia em um, outro dia em outro. Né? Mas a proposta é que a gente tenha movimento pela nossa evolução, porque ela nos traz esse movimento. Né? O que a gente deve fazer? Quando você está semeando, você está se movimentando, você está preparando a terra, né? Você vai colocar a semente, você vai cuidar. Há sempre um movimento. Né? E depois da colheita virão novas semeaduras. Né? É interessante a gente fazer avançando um pouco agora nessa parábola, né? Trago aqui um pequeno... Isso aqui eu vou deixar um pouquinho para frente aqui. Uma pequena reflexão, né? O que os ensinamentos que a gente recebe, né? Seja ele através dos ensinamentos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dos ensinamentos espíritas, enfim, do ensinamento cristão que a gente está recebendo. Né? O que a gente está fazendo com isso? Né? Será que a gente está dando frutos, né, na nossa vida, na nossa existência? Quais são os nossos frutos? Né? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Quais são os frutos que eu estou dando perante essa vida? Qual que é o legado que eu estou deixando na minha atual existência? Né? Será que muitas vezes o evangelho não está passando de palavra morta, como aquela semente que cai somente sobre os pedregulhos, que nenhum fruto dá? É interessante a gente observar que... Por que a gente é espírita? Por que eu estou espírita de momento? Por que eu escolhi ser espírita? Realmente eu estou aqui para aprender os ensinamentos, né? Ou muitas vezes a gente só está atento a um nível fantasioso, que são os fenômenos materiais. Né? O que a gente tira muitas vezes das comunicações que a gente tem? Né? Será que a gente está pensando, né, como Kardec nos trouxe, né, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo? A primeira parte desse livro eu gosto sempre de colocar, né, que ele traz todo aquele debate que ele teve com as outras religiões a respeito do tema céu e inferno e vai nos falando, né, sobre todo um determinado contexto. Mas a segunda parte do livro ela é interessante porque ela traz comunicações diversas de espíritos, né, onde ali vem a mediunidade ali para nos dar testemunho, né, de qual a situação que é do espírito após a desencarnação. Né? O que a gente traz, por exemplo, desses ensinamentos? Né? Porque lá vem o testemunho que nos diz assim, estou assim agora, nesse momento. Estou em sofrimento. Estou bem, estou feliz. Né? Aconteceu isso comigo após a minha desencarnação. Né? Por que será que Kardec lançou esse livro, O Céu e o Inferno, se não seria para que a gente pensasse através dos relatos desses mesmos espíritos que deram comunicação
e é feita uma análise, né? Boa parte deles para dizer a gente assim, se você fizer determinada situação, a consequência é isto. Né? O ensinamento que vem por trás disso. Então, quando a gente tem os fenômenos que a gente vê, eles são sempre para a gente, para nos trazer ensinamentos. Né? Ou quando a gente tem a comunicação através da mediunidade, que a gente tem o grupo na casa espírita, que vem determinados espíritos que sofrem e vêm trazer a sua comunicação. Olha, eu estou assim, que aconteceu isso, né? E dele recebe o auxílio. Então, esse lado brilhante das comunicações, dos espíritos, eles vêm nos trazer sobre a condição que eles estão, mas para nos trazer o ensinamento, muitas vezes, de a gente não fazer. Né? Não fazer. Porque senão a gente sabe quais serão as consequências. Né? Muitas vezes a gente vem só reconhece os bons conselhos, a gente admira esses bons conselhos, né? Mas para serem aplicados às outras pessoas. Né? Ah, faltou fulano na palestra hoje. Né? Mas será que isso não vem para mim? Né? Então, a proposta, né, é que a gente tenha consciência de que esses ensinamentos, eles vêm de encontro para a nossa parte moral. Né? Para a nossa parte moral. Tanto que aqui, quando vai se referir na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que ele nos fala lá. É terreno onde os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se discutissem nele, teriam as seitas encontrado sua própria combinação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Né? Então esse é o primeiro trecho que ele nos diz aqui. Ele faz novamente, né, uma ponte, né, com aquele ensinamento de Jesus quando ele foi dar o ensinamento para todos. Jesus não veio só para os judeus. Ele veio para toda a população da Terra trazer a sua mensagem. E a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma proposta. Né? Vem para todas as pessoas. Se o Evangelho segundo o Espiritismo viesse só para nós espíritas, não seria assim, não teria nenhum sentido. Né? Não porque a gente vai, digamos assim, vai ser só o Espiritismo a religião no futuro, mas ele vai ser um embrião para que traga os ensinamentos necessários, né, para a população daqui da Terra. Né? E ele nos faz um alerta de que, muitas vezes, lá no passado, os outros crenças religiosas se apegaram muito à parte mística. Né? E isso é verdade, a gente tem através dos registros históricos. Então, o que ele nos diz aqui, olhem a parte moral, observem a reforma de si mesmo, que é o olhar que a gente deve ter constante sobre a nossa evolução. Né? Nos complementa dizendo que para os homens em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundamentam na mais rigorosa justiça. E finalmente de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Então, se a gente está com dúvida, muitas vezes, de proceder, vamos consultar o Evangelho. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo que está de acordo com o ensinamento de Jesus. Mais aprofundado, né? Mais comentado. Que daí já é a parte da evolução para o ensinamento agora. Então, a técnica pedagógica para nós, agora, já é de um ensinamento direto. Já é de um ensinamento que agora a gente necessita com as devidas palavras para o momento. Né? Então agora a gente já tem esses ensinamentos de uma forma mais objetiva. Né? Então, se a gente tem alguma dúvida, né? O Evangelho, abre um trechinho lá do Evangelho para você ler. Né? Reflita sobre aquele trecho que muitas vezes está vindo para você. Quando você abre, às vezes, o trecho do Evangelho, quando você vai fazer seu Evangelho no lar, né, ou quando você vai fazer uma leitura, está precisando de uma leitura, você, digamos, está precisando de orientação para o seu dia. E você vai lá e abre o Evangelho, você abriu com a tua energia.
aquilo que você está precisando. Você direcionou o teu coração, direcionou o teu pensamento e vai vir o ensinamento que você precisa. Muitas vezes o ponto, né? Não precisa muitas vezes a gente precisar receber a comunicação por determinada carta, por determinada de parte mediúnica. A gente tem o Evangelho ali, né? O próprio Jesus, depois, quando Jesus retornou ao mundo espiritual, determinada vez Pedro estava num período de angústia já com os trabalhos em andamento, com a Igreja do Caminho já, né? Já tendo suas atividades, né? Pedro estava muito angustiado. Sempre que Pedro precisava, Jesus aparecia, né? Ele conversava com Jesus em pensamento, Jesus aparecia para Pedro. Só que chegou determinado dia que Jesus pegou e falou para ele assim: Pedro, a partir de agora, qualquer momento que você tiver de dificuldade, preste atenção nos evangelhos, a partir de agora, que ali você vai ter a tua resposta, né? Porque senão ia ficar uma vida inteira você pedindo ensinamento, né? E a gente tem um costume de muitas vezes, né? Já tem costume, né? E esse costume já é ancestral, sempre a gente precisa lá consultar terceiro e muitas vezes ali está um ensinamento para nós. Porque às vezes a gente fecha nossos olhos para a nossa parte moral. E é isso que muitas vezes causa as nossas recapitulações pelas diversas existências que passamos. Então, muitos dos assuntos a gente já poderia ter aprendido, só que a gente não quer enxergar, né? E daí a gente precisa vir novamente, né? Então, o Evangelho, ele é um grande condutor para nós, né? Sobre as nossas dúvidas, se a gente está com dúvida de se eu estou procedendo corretamente na minha vida, se está faltando algo, né? Então sempre vai vir alguma palavra que vai te confortar e te impulsionar para que você continue. E caminhando aqui para o final, a gente não poderia deixar de falar do grande semeador, né? Do grande semeador que é o governador do nosso planeta, o nosso mestre Jesus, né? Por que a gente precisa falar desse grande semeador, né? Todos os pontos de convergência são relacionados à nossa evolução. Só que vai chegar a determinado ponto, né, que quando a gente estiver já naquele nível, né, da quarta semeadura, né, a gente já vai começar a prestar atenção porque nós vamos evoluindo na nossa parte intelectual e na nossa parte moral também. E quando a gente começa a pensar na nossa parte moral e agir dentro dessa parte moral, né, a gente já começa a perceber sentimentos. O sentimento já começa a se aflorar muito em nós. E todos os sentimentos eles vão convergir para o amor, né? Então Jesus, né, ele ama todas as pessoas, indistintamente, né? Quando Jesus começou, né, os seus ensinamentos com os apóstolos, né, ele começou ali naquela região, ali na região ali próxima com os judeus, né, começou toda aquela dissertação, aqueles ensinamentos, né. Aí quando Jesus começa a ensinar fora, que começa a se perceber que Jesus ensinava não só para os judeus, mas para toda a população como um todo, até os próprios apóstolos, alguns ficaram com ciúme de Jesus ter que... Mas você está ensinando para as outras pessoas? Você tinha que estar aqui ensinando. Não, o ensinamento é para todos, né? Foi um grande, digamos assim, teve uma grande repercussão quando Jesus quebrou, né? Quebrou essa situação de que não era somente o povo de Israel, era a população da terra como um todo, porque Jesus ama a todos. E já pensou se a gente só se circunscrevesse o nosso amor somente o da nossa família? É isso que é a nossa proposta? Sabendo que a gente tem a proposta, que a gente tem uma terra inteira, né? A gente tem a nossa sociedade inteira para que a gente possa exercer esse amor. E se a gente não exerce esse amor, a gente perde muitas vezes a oportunidade de se iluminar, a nossa oportunidade de se libertar muitas vezes das nossas amarras que a gente traz das nossas existências passadas, que a gente veio agora para tentar corrigir, né, e se libertar, né? Então a gente não precisa ter essa limitação. Os nossos relacionamentos são com todos, mas a gente deve deixar a família de lado? Claro que não. Claro que não. Dentro da família que a gente tem ali as maiores situações que a gente precisa ser trabalhado. Mas a gente não pode se circunscrever somente a isso. Às vezes,
O conselho, às vezes, o ensinamento que você precisa trazer, às vezes ele vem de fora, para você aplicar dentro. Né? Então, olhe quantas coisas que a gente tem. E o trabalho é de dentro para fora. Então, são os dois lados, os dois ângulos que a gente precisa perceber. E Jesus, como era o semeador integral, aquele agricultor que semeava sempre de forma perfeita, né? Ele sempre foi aberto ao pensamento divino. Né? Tanto que ele, muitas vezes, pegava e perguntava para Deus, qual que é a tua vontade, meu Pai? Por que muitas vezes a gente vê nos trechos da Bíblia que Jesus estava ali junto com os apóstolos, de repente ele ia e ficava sozinho? Ficava sozinho. Né? Depois dessa pregação que teve, né, a qual saiu a parábola do semeador, existiu outro ensinamento. Jesus deixa os apóstolos pegarem a barca para voltarem para a sociedade, para voltarem para Cafarnaum. Ele fala, agora eu preciso orar, que eu fiquei 3 dias pregando, agora eu preciso orar com meu Pai. Né? Que daí depois disso, que é outra parábola, não se comenta agora, que é quando Jesus anda sobre as águas, né? Que os apóstolos passam por um momento de provação e Jesus vai ao seu socorro. Né? Mas aqui a gente observa Jesus sempre atento, sempre ali aproveitando todos os momentos para né, trazer, né, os seus ensinamentos para toda a população como um todo. Né? E a proposta para nós é a mesma, para que a gente seja aberto sempre ao pensamento divino, para que a gente não feche o nosso círculo. Né? Será que a gente está prestando mais atenção ou não estamos prestando atenção? Né? Será que como está a nossa semeadura, para a gente ir fechando agora o tema da palestra de hoje? Como que estão as nossas sementes, se elas estão se tornando frutos? E quais tipos de frutos? Né? Essa semente ela está amadurecendo, está produzindo um fruto? Estamos nos dando oportunidade para atingirmos outros níveis de evolução? Né? Estamos agindo com zelo, com cuidado, com preservação? Né? A gente deve ser atento aos pequenos gestos, os pequenos gestos aos maiores. Né? Estamos cuidando do nosso planeta, estamos desperdiçando comida, estamos amontoando lixo desnecessariamente, né? Estamos cuidando da nossa água, do nosso ar. Né? A gente está vendo a consequência agora dos excessos que a gente tem. Né? Tsunamis, aquecimento global, né? Ou próprias coisas da nossa vida aqui na Terra. Né? Será que não são sinais que a gente precisa refazer muitas vezes a nossa conduta? Né? Não esperar somente, a gente espera só do poder público que o Estado tenha determinada ação, mas e no nosso dia a dia? Como é que a gente está? Né? Será que a gente está tendo ações relacionadas a isso? Né? De um outro ponto, né? Estamos demonstrando gratidão a Deus pelo que a gente tem de recurso, pela nossa vida. Estamos conscientes, estamos responsáveis, né? Será que estamos abertos a esse pensamento divino? Estamos sentindo-nos tocados pela providência divina? Ou a gente está levando uma vida única, exclusivamente material? Né? As dificuldades, elas vão vir, fazem parte, mas o que a gente está fazendo com isso? Né? A gente não pode esquecer que viverão aqui na Terra novas gerações, né? E a gente mesmo, daqui a algum tempo também a gente precisa voltar. Então, qual é o legado que a gente quer deixar? Né? Qual é o fruto que a gente deve deixar? Né? Muitas vezes a gente olha aquela árvore bonita, daí a gente recebe aquela informação. Nossa, essa árvore aqui já tem mais de 150 anos. Por quantas gerações ela não passou? Né? Se a gente olhar aquela árvore, ela pode ser nossa. Podemos ser a gente. Como que a gente está a nossa árvore? Está uma árvore forte, firme, com raízes? Ou a gente deixou, nem chegou a crescer, nem chegou a uma idade adulta desta árvore? Digo no sentido da evolução. Então, meus irmãos, que assim que a gente possa, né, transformar essas sementes em frutos verdadeiros, né? Observando os ensinamentos de Jesus, colocando o amor nas nossas ações, que o amor é aquele adubo necessário no nosso terreno, né? O zelo que a gente precisa ter, né, com relação às nossas sementes, para que elas cresçam firmes, para que elas tenham raízes, para que elas se tornem frutos, que a gente possa ter, né,
assim já uma vida já presente, consciente, né? Consciente do que temos, do que precisamos passar, mas que possamos semear também para um futuro melhor. Né? Que a gente possa estar em condições espirituais melhores no nosso futuro. Porque esse é o nosso destino, a nossa verdadeira felicidade vão ser condições melhores e melhores daqui para frente. Mas para isso a gente precisa observar os ensinamentos que nos são propostos, né, que os benfeitores espirituais nos trazem através do Evangelho, os ensinamentos, as ações de Jesus. Né, que todos possam ter assim sucesso na sua jornada, né, felicidade, que é isso que nos está destinado. Então eu desejo muita paz a todos e muito obrigado. Faço isso. Então vamos fechar os nossos olhos, nos mantendo concentrados no momento, agora e no presente. Elevemos o nosso pensamento, mais uma vez, à espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta casa. Uma união de sentimentos entre o mundo físico e o mundo espiritual. E pensemos nós, como espíritos imortais que somos, pensemos que temos todo o amparo, que pensemos que temos todo o carinho, pensemos que Jesus está sempre com aquela feição de braços abertos, sempre nos recebendo, sempre nos consolando. Sempre todos temos o amparo possível que nos precisa para o determinado momento que passamos. Basta a gente ter os olhos abertos da nossa alma para poder enxergar. Mesmo em períodos em que temos tempestades, que temos furacões, que temos momentos difíceis, provações na nossa vida, que a gente saiba que a gente tem o consolo, que a gente saiba que a gente sempre, Jesus está nos impulsionando para o melhor, para a nossa vida, para a nossa felicidade. Que possamos ter os ouvidos abertos para escutar e para compreender, e para levar e para disseminar. Que coloquemos a cada dia a semente do amor nas nossas vidas, pois somente através do amor é que possamos evoluir e chegar à felicidade que nos é reservada. Abençoa, Mestre Jesus, a todos nesse momento, os familiares de cada um. Abençoa, Senhor, esta cidade. Oramos por todos, principalmente dos momentos de guerra e dificuldade que assolam o nosso planeta, enviamos as nossas melhores energias. E que levemos em paz, e que cheguemos em paz e que continuemos em paz. A partir de agora e para todo sempre. Que assim seja.